Olá pessoal, vamos dar continuidade na aula de controle administrativo, né? Aí nós falamos no final do bloco passado que iríamos abordar os órgãos internos de controle. Vamos lá, vamos ver quais são os órgãos internos de controle. Tem alguns órgãos que é imprescindível você conhecer, que são chamados órgãos internos. Vamos lá. Nós temos, como exemplo, Controladoria Geral, é um órgão interno de controle dos entes federativos. Nós temos o CNJ, que é um órgão de controle do Poder Judiciário, né? Nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão de controle do Ministério Público, sabendo e lembrando que o Ministério Público ele não é um poder. Poderes da União são Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo. O Ministério Público não é poder, tá certo? E as corregedorias do Poder Judiciário e as corregedorias do Poder Legislativo. Ok, gente? Assim a gente fecha a questão do controle administrativo. Tudo que é perguntado em concurso sobre controle administrativo está aí no material de vocês e está nesta aula. Temos também o chamado controle legislativo e o controle judiciário, que a gente precisa ainda concluir, porque está no edital, tá certo? Então vamos lá. Controle legislativo, próximo ponto, controle legislativo. Controle legislativo é realizado no âmbito do parlamento, claro, e dos órgãos auxiliares, no caso, aí, o Tribunal de Contas da União. Quando eu falo em controle legislativo e não controle administrativo, desculpem, quando eu falo em controle legislativo e não controle administrativo, quando eu falo em controle administrativo, não é possível se controlar atos políticos, tá certo? O controle administrativo é só controlar atos da administração, atos administrativos. Quando eu falo em controle legislativo, é possível também o controle político. Inclui o controle político e inclui o controle financeiro. Tá certo, gente? Então vamos lá para a gente compreender essa questão. Quando eu falo em controle legislativo, é o controle parlamentar direto, feito pelo Congresso Nacional, e o controle exercido com auxílio do Tribunal de Contas. Então, controle exercido é o controle legislativo, é o controle feito pelo Congresso Nacional, ou mesmo o controle feito de forma auxiliar pelo Tribunal de Contas. Quando eu falo em controle parlamentar direto, a Constituição traz várias hipóteses. Vamos só elencar algumas aqui para vocês, que é bom vocês darem uma lidinha aí no material, né, desse controle parlamentar direto, um controle feito pelo próprio Congresso Nacional. Olha o que diz. Compete ao Congresso Nacional autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Somente o Congresso Nacional poderá autorizar o presidente e o vice a se ausentarem do país. Também cabe ao Congresso Nacional a suspensão dos atos normativos do Poder Executivo, responsável por julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente. Também é de competência do Senado o processo de julgamento do presidente e do seu vice nos crimes de responsabilidade, bem como nos do ministros de Estado. Então vejam que quando fala em processo de impedimento ou de impeachment, se for decorrente de crime de responsabilidade, a Câmara dos Deputados é quem vai dizer se autoriza ou se não autoriza. Se autorizar, passa-se para o julgamento no Senado Federal, tá certo, gente? Muito cuidado quanto a isso. Também nós temos, dentro do controle legislativo, o auxílio pelo Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas, olha aí, próximo tópico. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, tá certo? Possui como competência específica fiscalizar as entidades públicas, incluindo Ministério Público, Legislativo e até mesmo o Judiciário. Olha o que diz o artigo 73 da Constituição Federal. Veja só o que diz o artigo 73. O Tribunal de Contas da União
integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. Aí fala o parágrafo 1º dos ministros, do Tribunal de Contas da União. Agora, quando a gente fala em TCU, é muito importante a gente compreender que o TCU, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Não significa dizer que ele seja do Poder Legislativo, tá certo? Ele é um órgão auxiliar, ok? Então, quando fala em Poder Legislativo, esse controle direto e esse controle auxiliado pelo Tribunal de Contas. Vamos lá? Vamos para o próximo controle judicial. Controle judicial. Precisamos compreender que, como falamos na nossa primeira aula, que o nosso direito administrativo, o Brasil em si, ele adotou o chamado Sistema de Jurisdição Única, ou Sistema Inglês. O que é isso, Sistema de Jurisdição Única ou Sistema Inglês? Não existe um tribunal administrativo específico, tá certo? Todos os problemas relacionados aos atos administrativos serão resolvidos pelo Poder Judiciário. Qualquer problema que um particular tenha com a administração pública, a eventual ação será movida no Poder Judiciário. Não existe como tem na França. Na França, por exemplo, o modelo francês é diferente. Na França, se o caso for entre um administrado e um administrador, um administrado e administração pública, se quiser entrar com ação, vai ter que entrar num tribunal específico, tribunal administrativo, ou um tribunal administrativo criado especificamente para esse tipo de litígio, tá certo? Então, nós adotamos um sistema de jurisdição única. Isso não significa dizer, vou até colocar uma observação aqui, isso não significa dizer que o litígio, que o problema não possa ser resolvido na seara administrativa. Claro que pode. Claro que pode. Eles podem resolver-se na seara administrativa. Olha o que eu boto aqui. A adoção do sistema de jurisdição única não implica a vedação, a proibição, a existência de solução de litígios na esfera administrativa. Agora, não se exige o esgotamento da via administrativa, salvo naquelas hipóteses que a gente viu no primeiro bloco. Tá certo? Outro ponto importantíssimo que eu aponto aqui, que é importantíssimo mesmo, é que o controle judicial, esse controle judicial só ocorre mediante provocação. Tem que ser provocado. E tem outra coisa. O administrado, quando tiver algum problema com a administração pública, ele possui um tempo para entrar com ação judicial. Esse tempo não é ilimitado, não. Existe até um brocardo jurídico que nós utilizamos, que é o seguinte. Esse brocardo vem desde o piano, na Roma Antiga. Ele dizia o seguinte: o direito não acolhe quem dorme. Então vejam, se você tiver algum problema, você tem um tempo para entrar com ação judicial. Da mesma forma, você tem um tempo para entrar contra a administração pública. A isso nós chamamos de prescrição administrativa. Vamos ver? Olha o que diz aqui o decreto 20.910 de 32, tá certo? O seu artigo 1º. Todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, sendo que, quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto. Eu botei aqui um conceito rápido, já dei o conceito mais simples, mas um conceito mais técnico aqui, que está aqui no material. A prescrição é tradicionalmente conhecida como a perda do direito de ação. É uma inércia do seu titular. É a inércia do seu titular. Tá certo? Quanto à questão da reparação civil, aquela questão da responsabilidade civil do Estado, lembra o que a gente falou?
da responsabilidade civil do Estado, a Lei 94/94/97, no seu artigo 1º, C, dá a mesma redação, dá o mesmo prazo, na verdade. Vamos ver o que diz? Olha o que diz aqui, ó. Prescreve em 5 anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Então vejam que dá o mesmo prazo, tanto para a revisão dos atos administrativos, quanto a prescrição administrativa para a revisão dos atos administrativos e a prescrição administrativa para a indenização por ato praticado pela administração pública que tenha causado um dano, possui o mesmo prazo. São 5 anos. 5 anos. Tá certo? Um adendo aí, um acréscimo nesse ponto judicial, a gente já até acabou falando, né? Que é a questão da coisa julgada administrativa. No caso de uma decisão proferida na seara ou no controle administrativo, isso não impede o interessado a entrar com ação judicial. Então, mesmo que não caiba mais recurso na seara administrativa, a pessoa pode entrar com uma ação judicial. O que não se poderá mais entrar com ação é quando houver uma decisão final no Poder Judiciário. Só o Poder Judiciário tem a coisa julgada material, que é uma coisa julgada do Poder Judiciário. Aí é onde torna a sentença imutável, tá certo? Então a imutabilidade da sentença só ocorre na seara do Poder Judiciário. Tá bom, gente? Muito cuidado quanto a esse ponto, é importantíssimo saber isso, tá certo? Vejam, também temos ações judiciais específicas que servem justamente para combater eventuais atos administrativos que estejam eivados de ilegalidade. Nós vimos que só pode haver esse controle judicial sob o aspecto da legalidade. Somente sobre o aspecto da legalidade. A gente não pode ter um controle judicial para se verificar a oportunidade e a conveniência do administrador, senão o Poder Judiciário estaria se intrometendo numa atividade típica da administração pública. Ok? Então, cuidado com esse ponto. Vamos ver quais são as ações judiciais que nós podemos utilizar para fazer esse controle judicial. Nós temos o mandado de segurança, está no artigo 5º, né, como uma ação constitucional, direito líquido e certo, tá certo? Para impedir ilegalidade ou abuso de poder, ok? Nós temos o mandado de injunção para a omissão legislativa que atente contra os direitos fundamentais. Nós temos a ação popular, que o cidadão pode manejar a ação popular para combater a questão da imoralidade administrativa, né? Um ato lesivo contra o patrimônio histórico, cultural, tudo isso cabe à ação popular. Temos o habeas data em relação à informação, né? A ação civil pública e uma ação mesmo ordinária da obrigação de fazer ou de não fazer. É possível também o manejo via controle judicial. Uma outra observação que é de fundamental importância, e a gente já vai encerrando aqui a nossa aula de controle administrativo, uma observação de fundamental importância é justamente a questão dos atos chamados interna corporis. O que são atos interna corporis? Eu até coloquei o conceito aqui para a gente dar uma olhadinha. Veja, são os atos praticados na estrutura interna dos tribunais ou das casas do poder legislativo, dentro dos limites de sua competência definida por lei, para a instituição de normas internas. A própria Constituição, ela dá a possibilidade do Poder Judiciário e o Poder Legislativo instituir normas para a organização interna. São chamados atos interna corporis, dentro do próprio corpo, dentro do próprio ente. Esses atos interna corporis, eles possuem um grau de discricionariedade muito grande. E justamente para proteger a garantia da separação dos poderes, não é possível a análise desses atos por meio de decisão judicial. Então, o Poder Judiciário não pode se intrometer
nos chamados atos interna corporis. Ok, gente? Então, assim a gente finaliza o controle judicial, vimos o controle legislativo e também, o mais importante, o controle administrativo. Então, lembrando, é importantíssimo a gente saber que o controle administrativo e o controle legislativo e judiciário fazem parte de um conjunto específico de controles, né? Nós temos os controles externos, o controle externo e o controle interno. O controle interno, cada poder faz o seu. Cada poder tem o seu controle interno, tem a competência de controlar-se. Agora, no que se refere ao controle externo, nós temos aí uma seara ampla, tá certo? Uma seara ampla. Mas é importante a gente compreender de forma bem específica que quando falamos em controle administrativo, óbvio que o controle administrativo existe nos três poderes. Existe no poder judiciário, quando ele faz a administração pública, faz às vezes da administração pública de forma atípica. Existe no poder legislativo, quando ele faz às vezes da administração pública de forma atípica. E, claro, existe no poder executivo, tá certo? A regra é que no poder executivo existe ainda aquele poder interno, né, de controle, que seria pelo princípio da autotutela. Esse é o princípio da autotutela. E, claro, que quando o poder judiciário e o poder legislativo ele está administrando, ele pode também exercer o controle de autotutela, porque ali de forma atípica ele está administrando, ok? Vamos dar só um exemplo. Digamos que o presidente do Tribunal de Justiça local do estado de Pernambuco, ele edite ou faça o edital, né, e veja que contém lá no edital, publicou o edital, mas lá contém uma certa ilegalidade. Ele pode, de acordo com o próprio controle interno, de acordo com o próprio princípio da autotutela, ele pode ali anular aquela situação e fazer um novo, sem problemas. Isso é o que nós chamamos de autotutela, tá certo? É a autotutela, é aquele próprio controle interno. Certo, gente? Então, quando falamos de controle, temos que relembrar o controle externo, que é o exercido por outro poder. Esse controle externo, ele é feito, como regra, pelo Congresso Nacional, tá certo? O controle externo é feito, como regra, pelo Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Ok? Então, os três poderes são controlados externamente pelo Tribunal de Contas da União, que é auxiliar do Poder Legislativo. Ok, gente? Muito importante isso, muito importante isso. E lembrar que o Poder Judiciário tem a possibilidade de fazer a revisão dos atos administrativos. Tem a possibilidade por meio de provocação. Tem que ser provocado. O Poder Judiciário tem que ser instigado, tem que ser provocado para fazer o controle chamado controle judicial. Tá bom? Então, assim fechamos a aula de controle. E claro, como de costume, não saia daí que a gente vai fazer questões no próximo bloco. Até daqui a pouco.